Eduque-se de hoje serão 2 capítulos. O primeiro é Tudo Bem Não Se Sentir Bem. E o segundo, Livre-se das Ilusões e Enganações. Esses 2 capítulos eu sempre escrevo primeiro no blog, então você pode ler lá, que acaba sendo diferente, complementar ao vídeo. São plataformas diferentes, né? Então você está convidado a entrar também no meu blog e ler o artigo lá, que está muito interessante. Mas antes de eu começar a falar desses 2 capítulos, eu vou falar como é que surgiu a ideia de eu fazer, que eu criei esse projeto Eduque-se. Ele nasceu em outubro do ano passado e eu fiquei uns 3 meses processando, digerindo, porque ele veio através de uma decepção muito grande, com amizade, com pessoa que eu achava que era um mestre, que era um líder. E aí eu, sentindo aquela dor toda da decepção, porque pessoa que fala uma coisa, mas que pratica outra, pratica o oposto do que fala. Aí eu falei, como é que eu posso lidar com isso e o que eu preciso aprender com isso? Então surgiu disso, depois que eu processei a dor, sem entrar no sofrimento, que eu sempre falo, nos vídeos aqui, tem os vídeos anteriores também que você pode assistir. A dor, gente, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. O que eu quero dizer com isso? Que a gente passa, a decepção ela é dolorida, tem vários tipos de dores, Então eu peguei aquilo tudo e falei, o que eu preciso aprender com isso é perder a minha ingenuidade, porque quase aos 50 anos de idade não cabe mais ser ingênua, inocente. Quando eu acreditei nessas pessoas, nessas coisas todas que eu vivenciei, eu não tinha essa malícia, mas agora que eu sei que eu tenho que me cuidar melhor, a gente tem que aprender a se cuidar melhor. E com isso veio o Eduque-se e tem várias formas da gente se educar. É um processo que tem início, mas que não tem fim. E eu escolhi fazer esse vídeo hoje aqui no jardim de casa. Eu moro aqui em Utah, aqui é auge do verão. Estou gravando o vídeo no dia 7 de julho. E é onde eu aprendo muito. Na verdade, eu tenho aprendido muito com os ciclos da natureza. Esse jardim eu vou colocar uma foto antes e depois para vocês. O inverno daqui ele é bastante rigoroso, fica tudo embaixo de neve. O meu primeiro ano aqui, eu falava, imagina, vou ter que plantar tudo de novo. E só que não. Inclusive as tulipas, agora não é mais época, mas quando é época de tulipa, elas são super delicadas, mas elas ficam às vezes embaixo de neve. E elas me ensinam que a resiliência, então que tudo passa, que tudo tem o seu ciclo, que tudo tem um momento. Então eu tenho aprendido muito a paciência, porque eu acho que a gente vive ainda muito o imediatismo das coisas. A gente quer tudo pronto, quer ter um jardim lindo, mas não quer cuidar. Quer falar um idioma, mas não quer sentar bundica na cadeira e estudar. Quer ter um corpo lindo, maravilhoso, mas não quer cuidar dele, Exercício, alimentação. Então eu venho aprendendo muito, me educando muito, principalmente a ter paciência, a fazer pausas, e eu aprendo muito com isso aqui, Por isso, nada mais justo de compartilhar com vocês hoje aqui do meu jardim de casa. E nós vamos começar falando do capítulo, Eu criei esse Eduque-se aqui com 12 capítulos, essa é a ideia, não sei se vai ter mais, enfim, mas vamos começar falando Tudo Bem Não Se Sentir Bem. Porque, gente, o que é a felicidade, A felicidade não é ficar sorrindo o tempo inteiro, não. Como é que eu posso ficar feliz hoje numa pandemia dessa, que eu tô vendo tanta gente morrer, Sempre tem um amigo direto ou indireto, ou alguém da família que tá no hospital, isso e aquilo. É muito triste o que a gente tá passando. É uma sensação de impotência, de não poder fazer nada. Eu tenho feito oração, mas eu me sinto tão pequena diante, de tanta dor, ainda tanta gente sofrendo por vários motivos. A gente está vendo muita coisa desmoronar, E a gente vai ver muito mais, eu acredito. Então, como é que eu posso ficar tudo bem sem deixar contaminar, Onde eu tenho controle? É comigo, com as minhas emoções, que eu posso educá-las, eu posso identificar, prestar atenção no gatilho e ver o que eu tenho que aprender com aquilo, ou deixo passar, sem entrar no sofrimento, Nesse sentido que eu falo, tudo bem não se sentir bem,
porque a maioria das coisas a gente não tem o controle. Então, o que eu posso fazer de diferente? O que você pode fazer de diferente? Uma oração tem um poder muito grande, né? Então, esse capítulo, eu quero falar para vocês que, assim, a gente começar a curtir não se sentir bem. A curtir quer dizer ser inteligente com as nossas emoções, educar as nossas emoções, educar os nossos gatilhos, porque muitas vezes a gente vai no impulso, quando vê, falou coisa que não queria, fez coisas que não queria, se arrepende depois. Então, acolher, primeira coisa, tá, hoje eu acordei me sentindo triste, tem algum motivo? Porque às vezes nem tem, né, gente? A gente simplesmente tem os hormônios, principalmente nós mulheres, que temos os nossos hormônios que oscilam. Então muitas vezes a gente tá, nossa, que melancolia é essa, que tristeza é essa? Às vezes é uma simples TPM, às vezes é uma... Sim, alguém falou alguma coisa que... né, pegou, bateu, como é que é? Eu vou até disponibilizar esse vídeo aqui, que ele tá muito legal depois para vocês assistirem. Bateu, tomou, pega que é teu. Bateu, doeu, pega que é teu. Então, assim, a gente identificar, porque quando bate e dói, é porque é nosso. A gente tem que trabalhar aquilo de alguma forma. Porque muitas vezes a pessoa pode falar o que for, sabe? Se você não doer, não pegou, é que não é teu, né? É da própria pessoa. Porque muitas vezes o que a gente aponta para o outro, ó, tem 3 dedinhos virados para mim, pode ser simplesmente um reflexo do meu julgamento, né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento tão precioso. Eu demorei para fazer esses vídeos. Eu venho me respeitando, na verdade, né? Venho me respeitando muito, porque eu tenho me sentido mais cansada fisicamente e eu venho aprendendo a descansar, né? Eu acho que a quarentena para mim, o meu trabalho aumentou, não sei o de vocês, mas em casa tem mais coisas para fazer. Eu voltei, continuo trabalhando no restaurante, não no ritmo que era, com as adaptações necessárias, com máscara, com luva, pulando mesa, enfim, aqui a economia tá retomando aos poucos, não como era. E eu tenho essa oportunidade, então eu aproveito e faço o meu melhor. O que eu posso evitar, a forma que dá para evitar, a gente evita, né? E também, com esse aumento de coisas, eu comecei a me sentir mais cansada. E eu falei, pera, eu vou fazer as coisas no meu tempo, no jeito que dá, fazendo o meu melhor, sendo presente. E isso tem feito uma baita diferença. Eu tenho aprendido a descansar. Eu tenho aprendido a fazer pausas, principalmente quando as coisas não estão bem. Então as pausas, elas são fundamentais. De uma atividade para outra, eu não embalo mais, porque isso é muito fácil entrar no piloto automático. Eu venho, tipo, para uma coisa, eu dou uma, sabe assim, dou um alongamento, faço um alongamento, dou uma esticada, ou às vezes venho aqui, molho as plantas, piso na terra. Eu recarrego minha bateria para começar outra atividade. Atividade simples, gente. Eu tô aqui fazendo vídeo com vocês. Depois eu vou preparar o almoço. Dessa transição, eu paro. Eu vou molhar as plantas, ou eu vou me alongar, E isso tem feito uma diferença enorme, assim, de qualidade. Eu me sinto mais energizada, mais plena, mais presente, né? Porque é muito fácil entrar no piloto automático. Então, encerrando esse capítulo com vocês do tudo bem não se sentir bem, o que eu venho me educando é isso, aceitar as coisas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem, né? Porque eu queria ver um mundo muito melhor, né? Onde não tivesse essa pandemia, onde não tivesse as pessoas morrendo com necessidade de tantas coisas, né? Mas eu vejo tudo isso e falo, bom, se tá acontecendo tudo isso e eu não tenho controle, são muitos aprendizados, né? Quando não está tudo bem, desde identificar o que tem por trás, o que eu preciso aprender com aquilo, mas essa pausa de uma atividade para outra, essa transição de uma atividade para outra, esse simplesmente parar, respirar, ou se alongar, ou, sabe, dar uma dançadinha, o que você quiser fazer, faz muita diferença, vai melhorar muito, tem melhorado muito minha energia e a minha presença, eu me sinto presente, né? Então, esse capítulo, tudo bem não se sentir bem, eu queria deixar essa sementinha aqui para você refletir comigo. O que você faz quando você não se sente bem?
Se é a primeira vez que você está entrando aqui no canal, gente, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Ative o sininho aqui, porque aí você vai sempre receber quando tiver vídeo novo no canal. Eu não tenho publicado muito, eu acho que a gente vive um bombardeio de muita coisa, eu mesma não estou muito seletiva com as coisas que eu sigo. Então, eu trago sempre experiências dos estudos que eu faço. Eu gosto muito de estudar a mente humana, o cérebro, a filosofia, adoro filosofia. Então eu tenho trazido tudo isso que eu venho aplicando na prática, né? De se reinventar, de se reciclar, não importa o que a vida fez com você, importa com o que você faz com aquilo que a vida fez de você. Então isso pra mim é um mantra, né? Eu usei muito tempo da minha vida. Não importa o que aconteceu comigo, eu não vou me fazer de vítima, mas eu vou pegar e vou fazer o meu melhor com tudo aquilo que aconteceu comigo. Encerrando esse capítulo do Tudo Bem Não Se Sentir Bem, e já vou fazer o gancho porque do capítulo Livre-se das Ilusões e Enganações. Todos eles estão lá no meu blog. Você pode ler, que tá bem diferente do que tá aqui, tá bem. Eu acho que eu acredito, né, que um complementa o outro, tá bom? Ilusão, enganação, né, gente? Olha, quem nunca, né? Eu já me enganei com tanta coisa na minha vida, desde falsos amigos, de mestres, guru. Gente, aquele João que se dizia ser de Deus, que graças a Deus está na cadeia, né? Inclusive esse capítulo que eu escrevi, Livre-se das Ilusões, eu usei ele como um exemplo, né? Inclusive tem um jornalista, o Bonfá, que eu gosto muito dele, ele tem um canal no YouTube que eu sigo, as entrevistas dele são ótimas. Ele entrevistou um jornalista, chama Ping Pong com Bonfá. Ele fez uma entrevista com Chico Felitti, que é um jornalista também investigativo, e escreveu um livro falando sobre a verdadeira face do João, que não é de Deus, né, gente? E como a sociedade, sem se dar conta, pode criar um monstro. Então, assim, eu assisti todos os vídeos, recomendo. O que eu aprendi com isso, como às vezes, né, nos nossos momentos, quem não tem fragilidades, quem não passa por dores? Todos nós, dor de luto, dor de separação, dor de desemprego, dor de dificuldade, problema de saúde. E nessas, tudo bem a nossa fragilidade, mas a gente também tem que tomar muito cuidado onde a gente canaliza, onde a gente busca ajuda, porque infelizmente tem algumas pessoas como esse monstro, porque eu vou chamar esse João, gente, de um grande monstro. Graças a Deus está preso. E assim, a gente tomar cuidado, separar o joio do trigo. Hoje em dia, com as redes sociais, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tá cheio de gente com uma voz, uma entonação de voz aveludada, com um comando de voz maravilhoso. Mas será que os valores dessa pessoa, tem que desconfiar, tem que questionar, tem que ver se os valores dessa pessoa condiz com seus valores, porque é nossa responsabilidade também saber escolher, saber filtrar, saber pesquisar, buscar a fonte. Então eu venho me educando muito nesse processo, porque eu caí já em muitas ciladas, em muitas armadilhas, e tudo isso serviu para eu criar inclusive esse projeto, de me educar nas emoções, né, de aprender a aceitar, de buscar ajuda com profissionais, porque tem muitos profissionais muito bons, excelentes mesmo, mas infelizmente tem muitos charlatões, tem muita gente que abusa, sabe, que usa a fragilidade do outro, ou para cometer assédio sexual, ou para, sabe-se lá Deus o que, para pegar dinheiro, que era o caso do João, né, do João que se dizia ser de Deus, era abuso sexual, era lavagem de dinheiro, né, assistam que vocês vão tirar as próprias conclusões. Eu quis trazer esses dois capítulos que eu acho que eles acabam se conectando, né? Porque a gente está passando por um momento que a gente tem que aprender a se educar. A gente já está 6 meses, né? Praticamente num isolamento de alguma forma, perdemos a nossa liberdade de alguma forma, mas o que a gente pode aprender com isso? Como que a gente pode evoluir com isso? Então esses dois capítulos eu achei que se complementavam. Vai ficar aqui para você, fica aqui a reflexão de aprender a lidar quando as coisas não estão bem, saber para quem, né, você vai pedir ajuda,
pesquisar o profissional que você vai buscar ajuda, porque a gente precisa sim de ajuda. A vida... E é muito difícil pedir ajuda, né? Eu falo por experiência própria, eu tinha uma dificuldade enorme. E ainda tenho, mas quando eu vejo, eu vou atrás do gatilho, né? Daquela coisa tipo, por que eu tô com vergonha de pedir ajuda? Isso é vergonha ou é orgulho? Aí eu começo a me questionar. E estou rodeada de profissionais competentes, porque a gente faz uma baita diferença. Agora a gente tem que separar o joio do trigo, a gente é responsável, a gente tem que aprender a se cuidar, a se proteger. Então o Eduque-se de hoje é para isso. E eu quero encerrar com uma mensagem para vocês, na verdade uma citação do Nelson Mandela, que eu gosto muito, que faz muito sentido para mim. E eu vou falar porque assim, eu conheci várias pessoas que foram pro João de Deus lá para Badiânia e se curaram. Gente que tinha problema de estômago, amigos que tinham depressão, né? Mas você sabe por que elas se curaram? Não foi por causa dele, foi por causa da fé delas. Gente, a gente tem um poder dentro da gente que a gente desconhece. Então a gente precisa parar de entregar o nosso poder também ao outro. A gente precisa assumir a nossa força, assumir o nosso poder. E eu quero encerrar hoje esse Eduque-se com essa citação que para mim ela cala na minha alma, assim, ela me acalenta. Nelson Mandela, luz e trevas. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, que mais nos apavora. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhosa, talentosa e fabulosa? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Você se fazer de pequeno, pequena, não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para os outros, para que os outros se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de cada um de nós. E conforme deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Eu encerro com essa reflexão e eu acredito que, como os filósofos, eu não lembro qual filósofo que dizia isso, né? Que cada um de nós nascemos mesmo com um dom, com um talento. E que a gente se distrai na vida com trabalho, com qualquer desculpa para a gente não lapidar o nosso talento. E a gente precisa desenvolver. Nós somos um brilhante que precisa ser lapidado. Estudar, ler, claro, tudo isso ajuda e tudo mais. Mas qual é? Eu me questiono, eu venho trabalhando e lapidando o meu dia a dia. Em qual diferencial eu nasci? O que eu posso contribuir para fazer a diferença? E você? Qual é o seu diferencial? O que você busca? Qual é o seu propósito? A gente fala tanto hoje em dia, né, em algumas palavras, resiliência, propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? O que a gente pode fazer de diferente, né, aqui, quando estamos aqui? Usar a tecnologia a nosso favor, saber usar a tecnologia, não cair em ciladas, não deixar a nossa carência confundir e se iludir com né, misturando sal e açúcar, porque quando a gente começa a se lapidar, a gente se torna uma verdadeira águia. A gente já sabe de longe qual que é o sal e qual que é o açúcar. Tipo, já vi esse filme antes? Então fica aqui a reflexão. Desejo para vocês uma linda, abençoada jornada. Quando as coisas não estiverem bem, se afasta um pouquinho, como se você estivesse assistindo um filme. Não se identifique com aquilo, porque vai passar. Tudo que é bom passa e o que é ruim passa também. Apenas identifica. Isso vai fazer uma grande diferença. E fazer essas pausas durante o dia e aprender a descansar, porque eu não sabia descansar. Hoje eu me dou conta que eu vivia num grande piloto automático. E isso tem feito uma baita diferença. Então, gratidão. A luz que habita em mim saúda a luz que habita em você. Até o próximo Eduque-se. E se você tiver alguma ideia e quiser algum assunto, me coloque aqui, comente aqui comigo, que eu prometo que eu vou estudar
porque cada um desses vídeos, gente, tem um estudo meu por trás, porque, como eu falei, eu sou apaixonada pela mente humana, pelo desenvolvimento, né? A gente veio aqui para crescer, para aprender. Então eu amo tudo isso. Então eu gosto de estudar, de pesquisar. Então deixa aqui seu comentário, tá bom? Gratidão.